Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. Seja bem-vindo para mais uma live aqui no seu canal, Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos, graças a Deus, compromissados com o reino de Deus. E para entrar no reino, você tem que fazer o que o reino exige. O que o rei, nesse reino, exige que você faça. Então Deus tem nos dado a sua palavra e tem nos cobrado para pregar a sua palavra com verdade. Porque a verdade é a única que liberta. E essa verdade sumiu dos púlpitos. Principalmente de 2019 para cá. Ela já vem, falta desde os começos dos anos 90, que ela já vem se definhando, diminuindo, diluindo e vem engateando. E de 2019 para cá, desculpa, ela realmente teve um baco terrível e podemos dizer que cerca de 80% da palavra fugiu do altar, dos púlpitos. Tem a Bíblia, tem os pregadores, mas não tem o Espírito, só tem a letra. E o apóstolo Paulo nos recomendou na carta aos Coríntios que a letra mata e quem dá vida é o Espírito. Os pregadores trataram de se aperfeiçoar teologicamente e espiritualmente eles afastaram. Por isso, muita letra, muito oba-oba, muito bababá, muita política, muitos políticos e com isso muita corrupção da igreja. O evangelho está caindo em vergonha. Desde 2022 que eu tenho falado. Eu me lembro quando eu era da Macumba, quando eu ia para Macumba, eu chegava nas ruas, e nessa rua aqui mesmo, é uma rua um pouco extensa, do começo ao fim, tinha 2, 3, até mais terreiros de Macumba. E ela deu uma parada e começou a encher de igreja. De 2000 para cá, do ano 2000 para cá, a igreja se espalhou e você passa pelas ruas aí, 3, 4 igrejas. Perto de mim aqui tem 8 igrejas. Num espaço de 100 metros de distância por 30 de largura, assim, que é a rua. Por esse espaço você encontra 8 igrejas. E o que é pior, tem 5 da mesma placa. 5 assembleias. Onde está o Espírito de Deus no meio disso? Onde está a verdade no meio disso? Isso não existe. E eu tenho dito desde esse tempo que nós veremos a igreja fechar aí, muitas igrejas. Infelizmente vai ter que fechar. Por quê? Porque não tem chamado, queridos. Comércio não dá para comercializar com o nome de Jesus. Vai comercializando, vai escandalizando, chega uma hora que Cristo manda baixar as portas. Vai baixar as portas, porque os camaradas não têm chamado. Igreja de 5 milhões de pessoas, você vai ver ela fechando a porta. Você vai ver seus líderes aí, desesperado, depressão, né? Uns até se matando aí, porque a igreja fechou, né? Bispas, missionários. Você vai ver tudo isso. Simplesmente por quê? Deus não se deixa escarnecer. Vai chegar a hora que ele vai cobrar. Não tem jeito. Não adianta. O que você planta no reino de Deus, o que você planta, você colhe, não tem saída.
Não tem saída. Você vai ver pastores se matando aí por causa disso, missionários, bispos, relembrando o que eles tinham, a altivez que eles tinham, a grandeza que eles tinham, tudo humana e terrena, e o que é pior, diabólica, porque usava o nome de Jesus em vão, e o Senhor disse no mandamento, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Jeremias diz que aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade, porque a palha não tem nada em comum com o trigo, que nós vemos aí palhas e palhas e palhas, infelizmente. Então vai fechar, e infelizmente muitas fechadas, mas muitas mesmo. Muitas mesmo. No mínimo 50% das igrejas que nós temos aí hoje, futuramente, daqui 10 anos, por aí, estão todas fechadas. No mínimo 50%. Eu poderia dizer, torço para isso? Não torço para isso. Mas eu profetizo que a honra de Cristo não fica em vão. Tem que ser manifesta. E se vai manifestar, tem que fechar. Cristo não se deixa escarnecer. Não dá para viver um evangelho desse, dizendo que é o evangelho da salvação, que está na boca desses apóstolos, desses bispos, desses missionários, desses professores que aí estão, intitulados de todos os tipos, tem até pós-graduação, tem tudo. Para quê? Para envergonhar o evangelho de Jesus? Isso não, queridos. Isso não. Estudaram e se tornaram ignorantes e estúpidos, envergonhando o nome de Jesus. E Jesus pode pegar um que nem eu, que não sabe nem falar nem ler, e manifestar sua glória por toda a terra, como foi com Pedro, como foi com os apóstolos dele, os seus homens do passado. Por isso, eu só me interesso uma coisa: pregar a verdade. O galardão é justo. Pregar a mentira, o galardão também é justo, mas sendo injusto por não ter a verdade. É justo no sentido da cobrança, vai ter que cobrar. É justo que você paga pelo erro que você cometeu. Infelizmente, essa será a grande verdade. Então nós temos anunciado a volta de Cristo, a sua última vinda. Veio a primeira vez e agora virá a segunda e última para a salvação do seu povo, ou para levar o seu povo que estiverem salvos. E nós temos falado aqui sobre a ressurreição. Então deixei claro já que ressurreição só existe duas: para salvação e para condenação. A primeira para salvação e a segunda para condenação. E demais ressurreições não existem no que diz respeito reino, salvo, ou melhor, não no reino existe todas elas, mas na salvação, e para salvação ou para condenação só existe duas ressurreições. A primeira é quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e a segunda quando ele voltar com um novo céu, e já aqui feito a nova terra, o novo céu e a nova terra, ele vindo com a nova Jerusalém, depois de 1 milênio da igreja lá na Nova Jerusalém Celestial com Cristo. Então voltaremos e estaremos aqui por 1 milênio, ou melhor, por toda a eternidade, lá por 1 milênio, quando o novo céu e a nova terra seja feita. Feito isso, voltaremos, e ao voltarmos para aqui, trono branco se estabelecerá, julgamento final, sentença dada para aqueles que não obedeceram e condenação no fogo e enxofre, com o tempo que merecerem cada um. Portanto, você tome cuidado quando você faz o que você está fazendo como igreja. É melhor que você pare agora, pregue a verdade. Você não quer, né, teólogo muito difícil, né? Você que tem as suas igrejas VIP, as suas igrejas, né, de outro mundo, né? É de outro mundo mesmo, viu?
Você era bom dar uma parada, raciocinar e olhar o Evangelho e começar, porque é bem melhor para você. Talvez não encontre tempo ainda, viu, meu querido? É bom você ter cuidado. Mas você é apóstolo, aí daí? Da iniquidade o mundo está cheio desde os tempos dos apóstolos, tá? Obreiros da iniquidade está por aí. Apóstolos da iniquidade está por aí. Fraudulentos e mentirosos. Talvez você seja um. Cuidado que eu não tenho muita dúvida não, viu? Vamos abrir a palavra de Deus para tirarmos as dúvidas. E dessa vez é as ressurreição que foram feitas por Cristo e também pelos profetas e pelos apóstolos. Vamos começar pela ressurreição que fez o profeta Elias. Está lá no capítulo de número 17 do livro de segundo ou primeiro Reis. Primeiro Reis 17. Nos diz a Bíblia: depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazer a memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Respondeu-lhes ele: dá-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhes o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne entrar nele. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Então vejam aqui, o Elias ressuscita o menino que já estava morto, já tinha perdido o seu fôlego de vida, e ele ora pelo menino quando a mãe dele estava clamando, e o menino retorna. Então isso aqui foi uma ressurreição? Foi. Trouxe de volta a vida. Ressuscitou. O menino, nós podemos contar uma ressurreição. A primeira, né? Ou melhor, dos milagres, essa é a primeira, que nós podemos considerar milagres. Tudo é milagre. A do Elias, a do Moisés, foi antes disso aqui. Mas a do Moisés não entra nesse tipo, nessas ressurreições. A do Moisés entra na mesma ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição quando ele voltar para nos buscar. Eu já tenho explicado isso e você tem ouvido. Cuida bem para não fazer confusão. Então, o Elias ressuscita esse menino, o que é um milagre. Vamos ver mais ressurreições? Ainda aqui no Velho Testamento. Abram aí no capítulo 4 de Eliseu, ou melhor, de 2 Reis, capítulo de número 4. Dá uma olhada aí, por favor.
E o versículo de número 18 diz assim: Tendo o filho crescido, certo dia saiu à terra com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Disse o pai dele a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: Tudo vai bem. Então ela abordou o jumento e disse ao seu moço: Guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. O homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Olha, aí está o sunamita. Corre ao encontro e diz-lhes: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teus filhos? Respondeu ela: Vai bem. Chegando ela ao homem de Deus, ao monte, apregou-se-lhes aos pés. Geazi chegou para a retirar, mas o homem de Deus diz: Deixa, a sua alma está em amargura. E o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. Disse ela: Pede eu a meu senhor algum filho. Não disse eu: Não me enganes, disse Eliseu a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhes respondas. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vivo o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nenhuma. Sentindo, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhes disse: O menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre ele, ambos orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos dele e a mão sobre as mãos dele, estendeu-se
sobre ele a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele o menino, inspirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ela a chamou, e ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Então vejam aqui uma ressurreição, mais uma ressurreição. Essas ressurreições, queridos, elas não podem ser contadas com ressurreição para a eternidade. Isso aqui é milagre. Esse menino que foi ressuscitado pelo Elias e esse menino que foi ressuscitado pelo Eliseu, o menino que deveria ter perdido, teve algum problema de respiratório, né? E o Elias, como o outro também, o que Elias ressuscitou. E o Eliseu fez uma respiração boca a boca aqui, pelo que diz, pelo que está dizendo aqui. O menino retomou o fôlego de vida, reviveu. Mas essas ressurreições aqui, envolvidas na ressurreição de Moisés e a nossa ressurreição, as duas ressurreições, isso aqui não entra, queridos. Esses dois meninos aqui devem ter crescido, se tornado homem, e não recebeu salvação. Pode ter sido condenado. Se não andou nos caminhos do Senhor, não tem salvação. Então essas ressurreições que nós temos aqui, não tem como tê-las como uma ressurreição que faça parte da ressurreição, da salvação e da ressurreição de Cristo. Isso aqui não tem nada a ver. Essas ressurreições aqui não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo de Moisés e a nossa ressurreição quando ele voltar para a salvação e a ressurreição dos ímpios que será queimado no fogo. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Isso aqui é milagres. Isso aqui são milagres. Nada tem a ver com ressurreição dos mortos. Nada tem a ver com ressurreição daqueles que estão embaixo da terra, que estão mortos. Nada a ver com essa ressurreição. Isso aqui são milagres que acontecem na vida das pessoas que morrem, que morreram, e os homens de Deus trouxeram a vida. Nem chegaram perto de sepultura, nem chegaram perto de lugar nenhum, esses aqui. Portanto, as mentiras dos pregadores, principalmente assembleanos, de todas as igrejas que tem por aí, sobre o Elias, o Moisés, que Moisés não está no céu, porque Moisés, e faz toda aquela bagunça, essa coisa nojenta, em relação ao corpo, a ressurreição que os ossos de Eliseu fez, diz eles, e está lá na Bíblia. Essa tremenda dessa alegoria, desse texto errôneo que está aí, que só serve para atrapalhar a sequência do evangelho, o evangelismo. Por quê? Porque foi traduzido errado. Não existe ressurreição com os ossos de Eliseu. Queridos, entendam uma coisa: morto não ressuscita morto, queridos. Ainda mais ossos. Vocês estão loucos. Estão loucos contar aquilo ali, aquela parábola de Eliseu, como sendo uma ressurreição de morte, que os ossos de Eliseu ressuscitou. Nunca. Aí você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, onde só fala ali daquela ressurreição de corpos que também não existiu. Tudo isso, interpretação errada, tudo isso, erro gramatical, erro de escrita, tudo isso é erro. Isso aqui são ressurreições milagrosas, são milagres. E as duas ressurreições que dar-se-á quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, a primeira ressurreição dos salvos, e quando Cristo voltar com o novo céu e nova terra para a condenação e a queima total dos perdidos e de Satanás e seus demônios, ressuscitando os ímpios para ser levado ao fogo. Isso aqui é apenas milagres. Vamos abrir agora no Novo Testamento, para nós vermos também ressurreições ali. E o que essas ressurreições têm a ver? Com a salvação.
Abram comigo aí no livro, desculpe-me, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e você vai ler comigo o versículo de número 18, que diz assim, Mateus 9, e o versículo de número 18, tem aqui os milagres para nós olharmos sobre essas ressurreições. Achei aqui, Mateus 9, 18, você lê comigo desde o 18 para frente, diz assim a palavra de Deus. Dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo, minha filha faleceu-lhes agora mesmo. Vem, impõe-lhes a mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos, padecida com fluxos de sangue, chegou perto por detrás dele e tocou a orla do seu manto. Ela dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde daquele momento, a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele homem, ou daquele chefe, vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se esta notícia por toda aquela região. Então nós temos aqui mais um milagre de ressurreição feito por Cristo, que nada tem a ver com as duas ressurreições, nada tem a ver com a ressurreição final, com a ressurreição vindoura dos salvos, nada. Contribui para a salvação porque é milagres, e ele diz que se o povo não vê milagres, não vão crer. Então isso aqui é milagre, isso aqui não entra, não contém no meio das ressurreições, não é falado no meio das duas ressurreições, não tem nada a ver, é milagre. E esse milagre é na vida da pessoa, para que os que estão por perto possam se render aos pés do Senhor, vendo o milagre e reconhecendo que Ele é Deus. E a própria pessoa que recebe o milagre também fica maravilhada e agradecida e pode ser salva, mas não garante nada de salvação. Essa ressurreição nada garante de salvação. Ressuscitou, ficou na terra, se pecou de novo, vai ser condenado e vai ser ressuscitado no futuro para ser queimado no fogo. Essas pessoas aqui têm duas ressurreições? Essas pessoas aqui vai passar por duas ressurreições? Não vai passar por duas ressurreições. Recebeu um milagre porque morreram, não foram sepultados, e esse milagre que foi devolvido o fôlego de vida. Como Eliseu orava, devolva a alma dele, devolva a vida, o milagre apareceu, aconteceu, o fôlego de vida retomou e a pessoa não foi sepultada. Se não foi sepultada, não foi morta, não está esquecida para a eternidade. Seja salva ou seja condenada. Então a pessoa recebeu a morte física neste mundo, nesse corpo, sem descer à sepultura, foi ressuscitado, voltou novamente e não conta nada como sendo as duas ressurreições. Nada a ver. Então vejam aqui também no capítulo de número 7 de Lucas. Passa primeiro no Evangelho de São Marcos. Passa primeiro em Marcos aí, depois você vai lá para Lucas. Marcos 5, dá uma olhada aí. O versículo de número 21. Tendo Jesus passado no barco
para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhes muito: minha filha está morta, rogo-te que venhas lhes imponha as mãos para que saia e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Versículo de número 26. E quando havia padecido muito a mão de vários médicos, e despedindo tudo o que tinha se, contudo, nada o aproveitara, pelo contrário, indo a pior. O versículo 28. Dizia ele: se tão somente tocar a sua veste, sarará. E imediatamente se lhes estancou o homem a hemorragia, e sentiu no seu corpo esta cura do flagelo. Então, que Jesus, quando ele andava fazendo milagres, curando, libertando, pelo caminho ele ia em busca de uma pessoa para fazer um milagre, aparecia outra pessoa, e aqui está falando, como lá em Mateus, essa mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, já tinha gastado tudo com os médicos não tinham dado solução, então Jesus ia para fazer a cura, ressuscitar essa menina, e no caminho ele encontra com essa mulher. Então veja como Cristo trabalha. Veja como Cristo trabalhava para milagres e milagres e milagres, soluções e receber, e o povo recebendo grandes e grandes benefícios. E Cristo sendo glorificado, o Pai exaltado pelos grandes feitos do seu Filho. O que Cristo está recebendo hoje de vocês, pastores? Mentindo tanto com as ressurreições, mentindo tanto com a volta de Cristo, que ensino que vocês pensam, que vocês imaginam, vocês não têm consciência. Então Jesus aqui ressuscita, eu acredito que é o mesmo milagre essa menina, e faz esses grandes milagres, mas isso não é salvação. Isso contribui para o arrependimento de muitos e para o arrependimento inclusive de quem recebeu a cura, o fôlego de vida novamente. Mas essa pessoa pode voltar a pecar, poderia ter voltado a pecar, não se sabe, e pode ter sido condenada. Então vejam aqui também em Lucas 7, vamos para lá, que Lucas capítulo de número 7, estou te mostrando todos os milagres e ressurreições, que é para você ver que essas ressurreições não tem nada a ver com a ressurreição de Moisés, nada a ver com a ressurreição que virá futuramente para a vida eterna e para a condenação eterna. Nada a ver, só existem duas ressurreições na Bíblia, para a vida ou para a morte, no que diz respeito à eternidade ou condenação. Só existe duas e fim de conversa. O resto são milagres. Então vejam aqui Lucas 7 e o versículo de número 14. Dá uma olhada aí. Nos diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então Jesus, mais um milagre. O rapaz aqui já estava no caixão para ser sepultado pelos seus pais, seus parentes, e Jesus vai, opera o milagre, tira o rapaz do caixão,
devolve a vida e ele é salvo. Esse rapaz foi salvo? Não se dá para saber, só no dia que Cristo voltar para arrebatar a igreja que nós saberemos se ele se levantar no primeiro chamado, na primeira ressurreição. Se ele não se levantar, ele certamente pecou e depois de ter sido ressuscitado dos mortos, antes de ser sepultado. Portanto, queridos, ressurreição, existe duas, que dar-se todos os contextos bíblicos. Quando se trata de ressurreição, principalmente o Apocalipse 20, só tem duas. Uma para salvação, para a eternidade, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, todos os que morreram em Cristo desde Abel, que estão salvos, todos receberão esse galardão, a eternidade, a salvação. Entre todos eles estão todos os apóstolos, todos os profetas de Cristo. Moisés já está lá, Elias já está lá, Enoque já está lá. Só existe lá dos homens, dos seres humanos, esses três homens. Mas ninguém dos seres humanos está lá na Nova Jerusalém. Mas ninguém dos seres humanos foram ressuscitados. Mas ninguém dos seres humanos está em paraíso nenhum. Não existe paraíso nenhum embaixo da terra nem na terra. Não há nada disso. O que existe é a sepultura, onde todos os salvos e os condenados estão dormindo, esperando a volta de Cristo, os salvos, e os condenados esperando mais um milênio, para depois despertar-se e ser lançado no fogo e enxofre, que é a segunda morte, como diz Apocalipse. Portanto, a ressurreição de Moisés, que Cristo transformou, dando a ele um novo corpo, para ir morar no céu. Ressuscitou. Por que ressuscitou? Porque Satanás queria o corpo. Cristo não entregou. Ficou com o corpo de Moisés, ressuscitou Moisés, deu um novo corpo, levou para Nova Jerusalém. No vídeo anterior você ouviu a visão do Monte Tabor. E você vai ouvir novamente a repetição disso no nosso próximo vídeo, quando nós estaremos determinando ou falando sobre a ressurreição de Lázaro, que é aquilo que causa as maiores confusões. A ressurreição de Lázaro. Lázaro foi mesmo sepultado? Lázaro morreu de verdade? Ou não? Será que Lázaro foi morto? Será que Lázaro estava morto mesmo? Você vai ver, sim ou não, você verá no próximo vídeo. Portanto, queridos, ressurreição de Lázaro e toda a ressurreição que nós temos aqui, essas que você viu Jesus fazendo, você vai ver que Paulo fez, que Pedro fez, que eles fizeram, não tem nada a ver com as duas ressurreições. São apenas milagres que não são contados como sendo ressurreição para a vida ou para a morte. Não tem nada a ver. São milagres. Essas pessoas que foram ressuscitadas, essas que Jesus ressuscitou, que os apóstolos ressuscitaram, que o rei, ou melhor, que o profeta Eliseu e o profeta Elias ressuscitou, todos eles podem ter sido condenados se não continuou na salvação. Morreram outra vez com certeza, porque não foram sepultados. Portanto, meus queridos, entenda a Bíblia e para de estar ouvindo tudo esse vendaval que está por aí de doutrina, enchendo-se de carrapicho, como diz o mundo, que esse ensinamento falso, e sendo condenado. Tem duas ressurreições, nada mais. Não existe ressurreição nos ossos de Eliseu, não existe ressurreição de Mateus 27:52, não existe. Não existe. Põe a Bíblia no lugar da Bíblia, a palavra de Deus no lugar da palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus, Cristo Jesus, para que todos nós sejamos compreensivos e compreendemos para sermos salvos. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela sua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, obrigado por tudo. Que tu venha ser glorificado em nossas vidas, que o teu nome seja exaltado em nosso meio, que nós possamos te glorificar para sempre. Queremos compreender mais e mais a tua palavra, porque letra não dá, Jesus, letra mata. Quem dá vida é o teu Espírito. Por isso, usa as nossas vidas em tuas mãos e abençoa, meu Deus e meu Pai, esses meus irmãos que vão ouvir a tua palavra
através desse vídeo, através desse trabalho, e que tu seja engrandecido e louvado. Repreenda todo engano, repreenda toda falsidade, em nome de Jesus, e que as pessoas abram as suas mentes. Os dias são maus, o fim está aproximado. Mas, como diz a tua palavra, através do profeta Isaías, as trevas cobrem a terra, e as trevas cobriam a terra. Como diz o teu apóstolo Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a cegueira tomou conta da humanidade, está dentro das igrejas. Os interessados por dinheiro, os vendedores, os comerciantes religiosos fizeram como Caifás, como Anás, como Eli, como tantos outros daquela época, como fizeram no templo quando tu esteve aqui, Jesus. Enganaram a todos eles. E o povo cegaram e ensurdeceram para a verdade. Por isso, a salvação está longe, muito longe, porque quero o mundo e a mentira, e não a verdade. Quero para essa vida e não para a salvação. Mas aqui estou eu, Pai, enquanto tu me dá graça, pronto para te servir e ensinar a verdade. Abençoa a minha nação, abençoa a juventude, abençoa os velhos, os aposentados, os idosos, meu Deus e meu Pai, que estão nos presídios, que estão no leito de dor, tem misericórdia de cada um, salva nessa hora, Pai, socorre, alcança, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Eu te peço, meu Deus, por cada um e te agradeço. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.